A paz do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 33 vai falar sobre o ofício do atalaia, né, ou seu ministério, e a sua obrigação, né, a sua função de alertar sobre o perigo da espada. Então, se a pessoa ouvir aquela notícia, ouvir a trombeta, ouvir o alerta, e ela se precaver daquele perigo, o sangue daquela pessoa não é sobre a mão do atalaia. Entretanto, se o atalaia se abster de falar, ele responderá por isso, certo? Então, eu estou aqui anunciando aquilo que o Senhor me mostrou. Não tenho dúvidas, o Senhor já confirmou que era para compartilhar, ok? Então, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração acerca daquilo que Ele mostrou para mim, amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 22 de maio de 2025, são exatamente 9 horas e 20 minutos. Eu comentei algumas questões acerca de algo que o Senhor me mostrou na madrugada de ontem. Gravei um vídeo live prática no Instagram, mas eu não soube mexer, não tenho muita experiência com o Instagram, então ficou um pouco extenso. Tô, preparando ele a edição. Vai estar aqui já um pedaço do vídeo para vocês, tá bom? Porque se você já tá assistindo é porque eu já postei aí. Desde segunda-feira o Senhor me desperta às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã eu acordo assim, eu oro às 10 horas da noite, às meia-noite, mas 3 horas da manhã. Eu não tenho esse hábito de levantar às 3 da manhã. De repente, 3 horas da manhã, o Senhor me desperta na segunda-feira, mas assim, estanca o sono. E aí eu fico ali sem entender, mas como meu esposo, ele sai para trabalhar de moto, ele trabalha em São Paulo, então a gente já fica como antenado, e ali eu já apresentei a vida dele ao Senhor, que nós, como servos do Senhor, sabemos que o Senhor não nos desperta por despertar, o Senhor nos desperta com propósito. Então ali eu já fui orar, pedir ao Senhor para guardar meu esposo, os meus filhos, a minha casa, né, porque eu não sabia sobre o que seria esse despertamento do Senhor. Isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira, do mesmo jeito. Na terça-feira, às 3h30 da manhã, já estava lá eu acordada, aflita, angustiada de novo. Falei, meu Deus, aí eu falei, Senhor, de novo, 3h30 da manhã, Senhor, o que é, Pai? Toma nas tuas mãos, Senhor, e tal. E fui orando ali, né, até que se passou a parte da manhã. E aí, na quarta-feira, de novo, às 3h30 da manhã. Tanto que meu esposo, ele acorda nesse horário cedo, porque ele vai se arrumar para ir pro serviço, ele faz as coisas dele. Aí meu filho tem uns porquinhos aqui, ele vai lá pegar, né, a alimentação dos porquinhos. Então, enfim, ele tem uma rotina pela madrugada, e até ele se assustou porque já, consequentemente, né, recorrente, aliás, eu tô segunda, terça e aí quarta-feira também acordando de madrugada. Ele falou, vai deitar, tá cedo, mas eu não sentia sono, simplesmente eu não sentia sono, e também não entendia o porquê que o Senhor estava me despertando. E aí ontem, na madrugada de ontem, às 3h30, então eu fui orar de novo, apresentar o Senhor de novo, porém eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar, Pai? Quase como Samuel, ali instruído por Eli, falou assim, eis-me aqui, eu estou te ouvindo, Senhor. O Senhor quer me falar algo? Me fala, porque eu estou aqui te ouvindo. Foi quando então, lá por volta, e isso eu acordava das 3h30 até quase 5 horas da manhã. Quando foi perto de 5 horas da manhã, né, andando para 5h30, aí eu deitei já assim, andando pela casa sem conseguir dormir. E na hora que eu deitei, eu senti um sono mesmo, mas foi uma paz de espírito. E eu sentia que ali o Senhor ia me mostrar algo, e eu deitei. E foi quando o sono veio. E nisso que veio o sono, eu comecei a ter um sonho. E aí, novamente, era às 3h30 da manhã, eu estava despertando. Só que dessa vez, em sonho. E aí, eu despertei às 3h30 da manhã nesse sonho. Foi quando eu vi que meus filhos estavam se arrumando para sair para trabalhar. Meu esposo já não estava. E os meus filhos estavam se arrumando para ir trabalhar. E eu não me espantei por causa do horário, porque às vezes um viaja, o outro é soldado, e às vezes acontece deles saírem nesse horário, ou de madrugada muito cedo. Então, eu fiquei ali acordada, vendo eles saírem, só que da onde que eu estou aqui, do meu quarto, para fora eu consigo visualizar o céu, né, através da janela do quarto, a janela da cozinha e pelo portão, eu consigo visualizar o céu.
foi quando eu olhei para o céu e eu vi no céu várias janelas de computador aberto. Foi como se o céu estivesse projetando, né, janelas de computador. Então eu via muitas janelas de computador abertas no céu. E eu olhava e alguém estava mexendo naquele computador, porque eu via o mouse, né, o cursor correr ali. Só que era muito forte aquela imagem, porque era muito grande as janelas abertas no céu. Eu tive a certeza que aquilo foi um erro, não sei. Dentro de mim eu tinha um discernimento que alguém que estava mexendo acabou se adiantando ou se equivocando e cometeu o erro de projetar no céu aquelas informações ali. Então, quando eu vi aquilo ali no céu ali, claro, fiquei em choque, desesperada. Aí chamei os meus filhos para ver, só que os meus filhos não queriam ver. Meus filhos, não, nada a ver. Falei, meu, olha pro céu, corre, olha pro céu, olha pro céu. E eles não queriam ver. E eu chamando a atenção deles, eles não queriam ver os dois. E aí foi quando eu tive a ideia de pegar o celular e gravar o que estava sendo projetado no céu. O que eu vi no céu? Eu vi com uma certa clareza, no mínimo 3 janelas no céu. Uma das janelas estava 2025, 26 e 27 embaixo escrito e tinha um gráfico subindo muito rápido, tanto que a distância de 2025 para 2026 era mais curta, então coisa que tinha uma aceleração do tempo ali, meu Deus, e o cursor, o gráfico subia. Eu vi bandeira de países, eu não identifico os países que estavam ali, mas eu via algumas bandeiras de países, eu via documentos em PDF preparados para impressão, eu via, né, o código PDF, eu via também ali nas coisas que estavam sendo projetadas no céu, muitos gráficos e muitos data e hora em nome de locais. E eu vi aquilo ali e o cursor muito rápido, coisa que a pessoa tinha muita pressa de tirar aquelas informações que estavam sendo projetadas. E ali eu tive a ideia de pegar o celular para gravar aquilo ali que estava no céu. Só que quando eu peguei meu celular para gravar, o meu celular, ele estava em loop infinito. Não só o meu celular, a televisão também estava em loop infinito. Ao mesmo tempo que o celular estava piscando a tela, que é uma tela de erro, também a televisão. E na hora que eu olhei, eu falei, oxe, o que tá acontecendo? E aí eu falava assim, não dá nem pra gravar. E aí eu chamava meus filhos pra ver, eles não queriam ver. Foi quando eu fui até um dos meus filhos, o mais velho, puxei pelo braço e coloquei ele pra ver. E ele ficou ali estralado, assustado, olhando, porque é assim, apavorante como que estava aquela imagem no céu. E depois eu puxei o outro também para ver os meus 2 filhos, para eles enxergarem o que estava acontecendo. E eles ficaram apavorados junto comigo, vendo, enxergando o que estava acontecendo ali. De repente, acaba a energia e eu tinha o discernimento que a energia não acabou no município da gente, não acabou aqui só na nossa cidade, que acabou de uma forma global. Eu tinha esse entendimento perfeito. Como era ali por volta de 3h30 da manhã no sonho, então estava muito escuro, então acabou tudo, ficou aquele breu e ali eu gritei, o grande reset começou. Eu simplesmente gritei, eu não tenho profundidade de conhecimento sobre esse assunto, já li sobre, já vi vídeos sobre, mas para dizer assim que eu sei o que eu entendo, eu não tenho esse entendimento. E na hora que ficou tudo escuro, que apagou tudo, eu falei, o grande reset começou. E aí me deu uma angústia muito grande na alma, porque também até aquelas janelas que estavam sendo projetadas no céu também se apagaram ali. De repente, o celular volta junto com a televisão, pisca. Aí quando pisca o celular e a televisão, quando volta, né, no caso a energia, mas foi só uma piscada, quando voltou com um triângulo no meio. Tanto o meu celular quanto a televisão. Quando piscou que eu olhei para o meu celular, aí veio um triângulo no meio e na televisão também, tipo um loop infinito, coisa de segundos. Aí ficou ali, a impressão que eu tive ali foi que como se tivesse desligado da tomada e ligado com outro sistema, entendeu? Assim, desligou tudo, tudo foi desligado, tudo que a gente conhece, foi como se tudo fosse desligado e fosse ligado com outro
sistema. E o mesmo sistema que estava no celular, estava também na televisão, eu tinha esse entendimento que era em todos os eletrônicos, era o mesmo sistema. E aí tornou a apagar. E aí não acaba por aí, né? Foi quando eu escutei barulho de cavalo chegando, barulho de cavalo. E aí eu escutei esse barulho e nós estávamos ainda no escuro. Foi quando eu escutei esse barulho e eu saí para fora para ver. E aí chegou como se fossem nômades, andarilhos, viajantes. E eles vinham de cavalo e charretes, e eles tinham dentro das suas charretes assim, muitas caixas, muitos materiais, e eles falavam assim que vocês estão precisando de ajuda, a gente chegou para ajudar. Do que vocês estão precisando, né? Detalhe, tá? O caminho era aberto por drones, então primeiro estava vindo esses drones abrindo caminho para esses cavalos, essas charretes, né? Esse povo. Porém, todos os animais, todos os cavalos que estavam ali, eles eram robôs. Eu tinha perfeitamente a visão, eu entendia que eram robôs. Esses drones abrindo esse caminho também, era uma tecnologia avançadíssima. E eles começavam a oferecer, por quê? Porque não tinha acabado a luz ali no sonho, nós estávamos no escuro, eu entendia que tinha sido tipo um apagão global. De repente eles começaram a oferecer lanterna, como acender fogo, coisas que seriam muito necessárias para aquele momento de crise que a gente estava ali vivendo. Só que na hora que eles começaram a oferecer, e os vizinhos começaram a sair, a se interessar por aquele material, eu lembrei que eu já tinha visto vídeos sobre, e que eu já tinha tido experiência com Deus sobre isso também. Foi quando eu peguei os meus filhos e mandei eles entrarem, que eu ia trancar o portão. Falei, pode entrar agora, vamos entrar, a gente não vai pegar nada deles, vamos entrar. Coloquei meus filhos para dentro de casa para trancar o portão. E detalhe, tá? Os animais, né? Os cavalos, eles eram robôs. Tinha drone abrindo o caminho para eles, uns drones assim, de uma tecnologia terrível. Eles mudavam de forma, esses drones. Só que as pessoas que estavam naqueles cavalos, naquelas charretes, elas eram humanas. Eram pessoas humanas, sim, eu percebi, eu tive esse discernimento. Entretanto, faltava-lhe alma. Eu olhava para essas pessoas, eu sabia que faltava alguma coisa nelas. É como se elas não tivessem alegria, felicidade, tristeza, consciência, sabe? Era como se elas fossem assim vegetativas, assim, elas não tinham expressões faciais, o jeito de olhar era terrível, era uma aflição que tava, uma angústia terrível, e elas tudo ali, aquele silêncio. Eu entrei, tranquei o portão, aí na hora que eu entrei, tranquei o portão, eu despertei. Na hora que eu despertei falando, eu mesma me ouvindo. Grava este vídeo e deixe registrado. Desperte a minha igreja. Então, eu estou aqui sendo obediente, como atalaia do Senhor, deixando registrado esse vídeo. Eu coloquei aí no meu site GPT essas informações, né? Então, assim, já é um site GPT que eu tenho já com algum tempo tentado aí organizar ele de um jeito que ele tem essa afinidade bíblica para algumas coisas, usado intencionalmente com sabedoria para esse tempo. E eu coloquei ali as informações, vou deixar aqui o que foi a interpretação do site GPT para vocês. Eu concordo com muita coisa que está ali, né? Então, eu vou deixar aqui para você, tempo de despertar. É tempo de eu e você acordar. Eu, como uma pessoa que está aqui, chamada por Deus para despertar, eu estou te despertando somente, tá? Não é de hoje que eu tenho esses sonhos, essas experiências com Deus, mas eu não compartilho muito isso, né? Só se Deus realmente me espremer bastante. Eu tenho até caderno de sonhos, eu escrevo tudo, eu registro. E eu falo para vocês que não é mais tempo de perder tempo, não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tá tudo aí diante da gente, pra gente entender. Que o Espírito Santo, ele possa falar melhor ao seu coração. E que ele traga o entendimento e o despertamento para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.
Shalom, amados. Hoje, dia 13 de junho, eu fui levada em uma visão quando eu dormia e confesso que era uma visão tão nítida que parecia algo real. Nos dias dia 11 e 12 de junho, este final de semana, nós celebramos em nossa comunidade a festa de Shavuot, conhecida como Pentecostes. Foram dias assim de muita alegria, unção, do derramamento do Espírito de Adonai. O Senhor nos abençoou com sua presença. E na madrugada do dia 13 eu tive um sonho, o qual eu queria relatar aqui como uma mensagem de alerta e de preparação para você que faz parte do corpo do Messias Yeshua. Eu estava na esquina da rua onde moro e conversava com uma pessoa que estava perdida por ali. Ela foi embora e agora eu ali sozinha, olhando ainda aquela pessoa seguindo a rua, até que ela sumiu. Quando ouvi uma voz por trás de mim, que me fez paralisar, e eu não conseguia olhar para ver quem era. Mas essa voz me disse assim: não te assombres com o que eu vou te dizer e te mostrar, pois esta visão está para acontecer muito em breve, quando a palavra de Joel e também Atos 2, 17 e 21 diz. Eu vou ler o texto da palavra para que os irmãos entendam. Adonai diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre os escravos, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue, antes do grande e temível dia de Adonai. Todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Essa palavra foi falada pelo profeta Joel e agora proferida pelo apóstolo Pedro. Foi um momento após a descida do Espírito Santo e eles tiveram ali momentos de experiência quando Pedro ele começou a profetizar e ele relatou essa passagem de Joel. Mas o Senhor continuou ainda me dizendo: essa profecia vem sendo cumprida a cada dia, mas falta o último sinal, que é esse do versículo 20 que diz: o sol escurecerá e a lua se transformará em sangue. Nós sabemos que nós estivemos no ano passado, que foi um dos eventos que aconteceu sobre a lua sangrenta, e que marca essa parte da profecia. Mas aqui diz que o sol escureceria. E o Senhor continuou me dizendo: virá por este tempo uma escuridão que vai encobrir a terra. E é interessante que na medida que ele falava, eu comecei a ver que o sol e a lua se escondiam. E o tempo começou a se tornar numa negritude tão forte que não dava para ver mais nada. Em meio àquela treva, e eu me vi ali correndo para dentro da minha casa, eu estava próximo à minha casa, e eu comecei a gritar por meus filhos que vieram e se juntaram a mim. Mas eu ouvia de dentro da minha casa as pessoas no meio da rua correndo e gritando de um lado para o outro, desesperadas, porque estava tão escuro que as pessoas se debatiam umas nas outras, procurando achar uma saída. E eu ouvia barulhos muito fortes, como que de carros que batiam. E de repente pessoas gritavam muito, como se elas estivessem morrendo. E eu podia ver que lá fora havia aquelas pessoas que começaram a se levantar, porque no momento do desespero sempre surge aqueles que são maus, né? E eu via que pessoas estavam morrendo ali fora, porque os carros batiam e as pessoas estavam sendo ali assassinadas, e foi aquela gritaria. E o Senhor então me disse ainda, para que eu e minha família ficassem quietos ali dentro de casa e juntos, porque durante 3 dias a terra iria estar coberta por essa negritude. E Adonai então começou a me orientar o que eu deveria fazer. Ele disse: você tem uma vela e uma caixa de fósforo na gaveta da cozinha. É interessante que hoje pela manhã eu fui até a cozinha, abri a gaveta e lá estava uma vela e a caixa de fósforo. E ele continuou:
você vai acendê-la somente na hora que vocês forem comer, pois todos devem permanecer parados e só sair do lugar quando precisar ir ao banheiro. Mesmo assim, para ir ao banheiro, teriam que ir agachados no chão para não bater nas coisas, porque era uma escuridão muito forte. E na medida que ele falava, eu via tudo isso acontecendo. Pessoas sendo mortas lá fora, casas sendo saqueadas, pois os ímpios se aproveitavam daquela situação e entravam nas casas, matavam as pessoas para roubar coisas e comidas. Como não havia energia, não podia ver as pessoas. Os supermercados estavam sendo arrombados e como as pessoas não podiam sair de suas casas, muitas delas estavam passando fome por não ter abastecimento em sua casa. E o Senhor me disse, filha, você deve preparar a sua casa para esse momento. Você deve guardar na sua casa mantimentos como uma previsão e uma provisão para esse tempo da dificuldade. E creio e vejo, irmãos, que nesse momento que eu tive esse sonho, eu podia ver que era um tempo assim, de muita angústia e desespero. Mas de repente eu despertei daquela visão. Mas mesmo despertando daquela visão, eu ainda estava sonhando. Quando ouvi a voz que me disse, eu estou te mostrando isso, minha filha, para que você fale com as pessoas, com as famílias e líderes religiosos, que eu estou trazendo juízo sobre a terra, porque os homens têm me trocado pelos prazeres deste mundo. Por isso vou tirar deles tudo aquilo que os atrai pelos olhos. Eu os farei ficar cegos, ou seja, a treva que virá será tão grande que seus olhos não poderão mais ver o que os atrai. E essa será a última oportunidade para que se arrependam e sejam salvos. Pela manhã ainda em oração, pedi a Adonai que me confirmasse essa palavra. E em Jeremias 39, o Senhor me mostrou o que ele estava falando e confirmando. Em Jeremias 39 diz assim, no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Zangar-Nebo, Sarsequim, Rabe-Saris, Nergal-Sarezer, Rabe-Maguê, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os 2 muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e ali o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos guardas, dizendo, toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal, antes como eu te disser, assim procederá para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, mandou, e Nebuzasban, Rabe-Zaris, Nergal-Sarezer, Rabe-Maguê e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do ato da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão,
filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ed-Bed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem. E se cumprirão dias diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Então, queridos, por meio dessa palavra, o Senhor confirmou que, por causa do ímpio, por causa da transgressão, por causa da desobediência, o rei Zedequias não quis ouvir o profeta. E o que aconteceu com ele? Os seus olhos foram arrancados, sua família foi morta. Mas só restou o profeta, e o profeta foi guardado. Então eu quero deixar essa palavra para você. Aqui não é a Emily que está falando, mas é pelo Espírito de Adonai que eu falo essas palavras. Que nós possamos ouvir e atentar para aquilo que o Senhor tem mostrado, não somente a mim, mas a outras pessoas, para que nós possamos nos preparar para esse tempo do fim. E a ordem do Senhor é esta, que nós possamos guardar o nosso coração, que possamos encher o celeiro da nossa vida de mantimento, que é a palavra de Deus, que possamos ter reservas para o tempo da dificuldade, porque as trevas virão sobre a terra. Eu não sei que tipo de treva vai ser essa, mas eu acredito que algo vai vir nesses últimos tempos. Mas o Senhor, Ele pede para que nós, como seu povo, possamos nos resguardar para esse dia, que tenhamos a nossa vela acesa, para que possa iluminar a nossa vida. E essa vela acesa, eu acredito, seria Yeshua HaMashiach, a luz do mundo, aquele que vai nos guardar e nos proteger. E eu creio que Adonai está conosco. Então, querido, que eu e você possamos, nesses dias, colocar nossas vidas no altar do Senhor e nos protegermos contra o pecado, tirando os nossos olhos das coisas que perecem e nos voltando para as coisas que são eternas. Que Adonai nos abençoe e nos capacite a viver em santidade até o tempo do fim. Baruch Hashem, um abraço para todos. Aqui quem fala é a missionária Emily Gomes Assunção Moreira. Um abraço.